Imagine dedicar a sua vida inteira para criar um filho e, no final, ele simplesmente te abandona e ainda fica com o seu dinheiro. Parece mentira, pois essa é a história da Dona Maria, uma senhora humilde, batalhadora, que jamais imaginou que o próprio filho seria capaz de tanta maldade. Mas antes de você ouvir essa história, comenta aqui embaixo se você gosta de histórias como essa. Já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque hoje você vai entender que o coração de algumas pessoas pode ser mais frio que gelo. Dona Maria, uma senhora simples, com seus 72 anos, morava numa casinha humilde no interior. Ela passou a vida inteira trabalhando, limpando casas, lavando roupas para fora, para dar uma vida digna ao seu único filho, Rogério. Desde pequeno, ela fez de tudo por ele. Mesmo passando fome, mesmo chorando escondida, ela nunca deixou faltar nada para aquele menino, sempre acreditando que ele se tornaria um homem de bem. Mas o tempo é cruel. Rogério cresceu e se tornou um homem frio, calculista e, infelizmente, interesseiro. Aos poucos ele foi se afastando da mãe. Aparecia só quando precisava de dinheiro ou quando queria algo em troca. Dona Maria, coitada, nem percebia. Seu amor de mãe era maior do que qualquer coisa, até que um dia a vida dela virou de cabeça para baixo. Num belo domingo, Rogério chegou na casa da mãe, sorrindo, fingindo carinho. Mãe, preparei uma surpresa para a senhora, uma viagem incrível. A senhora merece descansar. Vai passar uns dias num lugar maravilhoso, com pessoas que vão cuidar muito bem da senhora. Dona Maria, mesmo desconfiada, se emocionou. Afinal, nunca ninguém tinha preparado nada assim para ela. Ela arrumou suas poucas roupas, colocou na sacolinha e entrou no carro do filho, acreditando que, pela primeira vez, ele estava pensando no bem dela. O carro seguiu. Viagem por mais de 2 horas, até que parou na frente de um prédio grande, com portões altos e uma placa que dizia Residencial Vida Serena, Lar de Idosos. Naquele momento, o coração de Dona Maria gelou. Ela olhou para o filho, com os olhos marejados, e perguntou: Filho, o que é isso aqui? Rogério, sem nem olhar nos olhos da mãe, respondeu friamente: A partir de hoje, esse vai ser seu novo lar, mãe. Aqui a senhora vai ter comida, cama e pessoas para conversar. Eu não tenho mais como cuidar da senhora. O choque foi tão grande que Dona Maria ficou muda. Ela tentou entender, tentou acreditar que era brincadeira, mas não era. Rogério simplesmente assinou os papéis, entregou os documentos da mãe e foi embora, sem olhar para trás. E para piorar, dias depois, Dona Maria descobriu que, além de abandoná-la no asilo, o próprio filho tinha pego seu cartão da aposentadoria e estava usando todo o dinheiro, como se fosse dele. Ele gastava com festas, viagens, roupas caras, enquanto ela estava ali, sozinha, esquecida, cercada de estranhos. Mas, acredite, essa história ainda vai ter uma reviravolta que você não espera. Dona Maria, sentada naquela cama simples, olhando pela janela do quarto do asilo, não conseguia acreditar no que estava vivendo. O filho, aquele por quem ela deu tudo na vida, a abandonou como se ela fosse um fardo, um objeto velho que ele não queria mais carregar. As lágrimas escorriam pelo rosto enrugado, mas não eram só de tristeza, eram de incredulidade, decepção, uma dor que não tem nome, que não cabe no peito. Os dias no asilo eram longos, muito longos. Embora os funcionários fossem educados, nada ali se comparava ao aconchego da própria casa, ao cheiro da sua cozinha, à sua cadeira de balanço, ao jardim que ela mesma cuidava, enquanto Dona Maria sofria.
Rogério estava do outro lado da cidade, vivendo uma vida de luxo. No cartão da aposentadoria da mãe, dinheiro saía sem parar. Era reserva em bar, aluguel de carro de luxo, compras em lojas caras, festas que varavam a madrugada dele. Postava foto, sorrindo, segurando taças, rodeado de amigos que só estavam ali por causa do dinheiro. Mas, como dizem, a vida cobra, e às vezes cobra rápido. Na terceira semana, Dona Maria recebeu a visita de Dona Aparecida, uma senhora do asilo que, percebendo a tristeza dela, puxou conversa. "Minha filha, você não parece estar aqui porque quer", disse a idosa com voz suave. "Meu próprio filho me colocou aqui e levou meu dinheiro", respondeu Dona Maria, tentando segurar o choro. Dona Aparecida apertou a mão dela e disse: "Você não merece isso, minha filha. Mas olha, Deus vê tudo, e quem planta, colhe." Essas palavras ficaram martelando na cabeça de Dona Maria. Foi aí que ela decidiu reagir. Dona Maria começou a conversar com uma das cuidadoras, chamada Jéssica. Jéssica era uma moça jovem, carinhosa, que ficou indignada com a história daquela senhora. Jéssica então perguntou: "Dona Maria, a senhora tem algum documento? Alguma coisa que comprove que seu filho está usando seu dinheiro sem sua autorização?" Dona Maria tirou da bolsa um papel. Era um extrato bancário que, antes de ir para o asilo, ela tinha pedido no banco. Ali estava claro: os saques constantes, pagamentos de festas, aluguel de carros, compras caras. "Isso aqui é crime. Dona Maria, a senhora não está sozinha, não. A senhora pode ir atrás dos seus direitos", disse Jéssica determinada. Jéssica, então, ajudou Dona Maria a entrar em contato com um advogado que fazia trabalhos sociais para idosos. Ao ouvir o relato, o advogado ficou revoltado. Ele cometeu crime de apropriação indébita, abandono material e afetivo, e ainda fraude financeira. "A senhora tem todas as provas. Nós vamos processar ele." Naquele momento, pela primeira vez, o coração de Dona Maria se encheu de esperança. "Será que eu vou conseguir minha casa de volta, minha vida?" perguntou ela, com os olhos cheios de lágrimas. "Vai sim, Dona Maria. A senhora não merece estar aqui, e muito menos ser enganada por quem deveria te amar", respondeu o advogado. Enquanto Dona Maria se fortalecia, Rogério seguia iludido pela vida fácil, rodeado de pessoas falsas, que só estavam ali enquanto ele bancava tudo. Naquela noite, uma festa luxuosa, bebidas caras, música alta, luzes piscando, e Rogério no centro, ostentando como se fosse milionário. Ele nem se lembrava mais da mãe, nem do asilo onde a deixou. Mas, enquanto ele brindava, do outro lado da cidade, Dona Maria, acompanhada do advogado e de Jéssica, se preparava para o momento mais difícil e necessário da sua vida: enfrentar o filho. O advogado, com todos os documentos em mãos, extratos bancários, conversas, registros do abandono, entrou com uma ação emergencial na justiça. Em poucas horas, o juiz autorizou uma medida de bloqueio imediato das contas de Rogério, além de uma intimação para que ele se apresentasse no fórum. E o que Rogério não imaginava era que aquela manhã que ele planejava usar para alugar mais um carro de luxo virou um pesadelo. Ao tentar sacar dinheiro, cartão bloqueado. Tentou usar o crédito, recusado. Desesperado, correu para o banco e foi lá que recebeu a CTA. Notícia: "Senhor Rogério, sua conta está bloqueada por ordem judicial." "O quê? Que palhaçada é essa?" gritou ele, enfurecido. "O senhor foi denunciado por apropriação indébita, estelionato e abandono material." "Pela sua própria mãe", respondeu o gerente, pálido, suando frio. Rogério não acreditava no que ouvia, e pior ficou quando, horas depois, bateu à sua porta um oficial de justiça, acompanhado do advogado e de Dona Maria.
Ao abrir, Rogério congelou. Lá estava ela, a mulher que ele abandonou, que ele enganou, que ele achou que nunca teria forças para se defender. Mas ela estava ali, de cabeça erguida, olhos firmes e uma expressão que ele nunca tinha visto antes. Força. Rogério, eu não criei você para me tratar como lixo. Eu te dei amor, te dei tudo. E você me abandonou e roubou de mim o que eu demorei uma vida inteira para conquistar, disse ela, com a voz firme, mas embargada. Rogério tentou rir, debochar, mas o advogado interrompeu. O senhor está sendo formalmente processado. E mais, a senhora Dona Maria solicitou e a justiça deferiu a devolução integral dos valores, além de um pedido de pensão por abandono afetivo e material. Isso é loucura, gritou Rogério. Loucura! Foi você achar que poderia destruir a vida da sua própria mãe e sair impune, respondeu o advogado firme. O oficial de justiça entregou todos os documentos, notificações e, naquele momento, determinou que Rogério estava proibido de movimentar qualquer valor que não fosse autorizado pela justiça. As máscaras caíram, as falsas amizades sumiram. Ninguém mais queria saber dele. Sem dinheiro e pela primeira vez, Rogério ficou frente a frente com as consequências de suas escolhas. Após o bloqueio dos cartões, das contas e de todos os bens que Rogério possuía, comprados às custas da mãe, a vida dele virou um verdadeiro colapso. Sem dinheiro, os falsos amigos que enchiam sua casa desapareceram. Ninguém mais atendia suas ligações, ninguém respondia suas mensagens. Rogério, que antes se sentia o rei da ostentação, agora estava sozinho, endividado e com processos nas costas. Enquanto isso, Dona Maria, com o apoio do advogado e da assistente social, conseguiu não só reaver o dinheiro roubado, mas também garantir uma pensão vitalícia paga pelo próprio filho, determinada pela justiça por abandono afetivo e material. E tem mais. O juiz determinou que Dona Maria tinha direito a uma indenização pelos danos morais sofridos. O valor foi suficiente para ela reformar sua antiga casa, que estava toda deteriorada, e ainda garantir uma vida digna e tranquila. Mas o mais surpreendente foi o que aconteceu na audiência final. Quando Dona Maria teve a chance de falar, ela olhou nos olhos de Rogério, aquele filho que ela tanto amou, que ela criou sozinha, que ela acreditou até o último segundo, e disse: Rogério, eu não te desejo mal. Sabe por quê? Porque eu aprendi que quem planta maldade colhe solidão. Eu te perdoo, mas quem vai ter que se perdoar é você mesmo, porque eu vou viver o resto dos meus dias de cabeça erguida. E você vai viver fugindo da sua própria consciência. Aquelas palavras foram como uma facada na alma de Rogério. Ele tentou conter as lágrimas, mas não conseguiu. Pela primeira vez, ele percebeu o quanto foi cruel, ingrato, e destruiu o amor de quem mais o amava, e o destino foi implacável. Sem dinheiro, com o nome sujo, Rogério teve que vender tudo que tinha, os carros de luxo, os eletrônicos, até os móveis da casa. E sabe onde ele foi parar? Morando de favor na casa de um conhecido distante, fazendo bicos para sobreviver. Enquanto isso, Dona Maria, ela estava rodeada de carinho. Seus netos, que haviam se afastado, se aproximaram, vizinho ajudando, amigos aparecendo. A vida dela, que parecia ter sido destruída, agora florescia. Ela participava de grupos de idosos, fazia artesanato, frequentava a igreja e até realizava o sonho antigo de viajar para conhecer a praia, porque a vida pode até demorar, mas ela cobra. E quem planta amor, colhe paz.